Em nome de Jesus, queremos entregar, Pai, a mensagem. Vai ser falada agora nas tuas mãos. Seja o Senhor a falar. Que nós diminuamos e que Cristo cresça. Nós clamamos ao Senhor isso. No nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Bom, muito boa a palavra que a gente estudou hoje pela manhã na escola dominical, que fala do plano de redenção do Senhor Jesus, que foi maravilhoso, que é perfeito. Eu convido os irmãos a abrir em João 4, 1, a partir do versículo 1. Que fala do encontro da mulher samaritana com Jesus. Que o Senhor nos diz que, assim como foi dito hoje pela manhã, que João Batista disse que é preciso que ele cresça dentro de nós e que tenhamos cada vez menos a nossa alma, cada vez menos os nossos desejos. Para isso, nós somos imitadores de Cristo, nós imitamos as suas obras, nós imitamos as suas ações. E foi para isso que ele deixou todos os ensinamentos que ele deixou durante seu tempo de vida aqui na Terra, de estadia na Terra. Então vamos ler a partir do versículo 1, que diz: Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. E achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se, assim, junto do poço, era cerca da hora sexta. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: Esta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água, para que eu não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que o que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: Eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou o que falo contigo. Eu vou estender só até o 27. E nisto vieram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nunca lhe perguntou:
que és que procura? Ou, por que falas com ela? Bom, nesse trecho a gente tem diversos ensinamentos do Senhor para nós. O texto deixa bem claro que os judeus não falavam com os samaritanos. E não só isso, eles não falavam com os samaritanos. Se a gente for levar em consideração a época, na sociedade, mulheres e crianças não faziam parte do vínculo social e político. Não é que elas fossem menosprezadas, não é que elas fossem diminuídas. Eram os costumes da época. E não só mulheres e crianças, aleijados e cegos também eram tidos como excluídos da sociedade, marginalizados, que viviam à margem. Por quê? Porque é como se os defeitos que eles tinham fossem maldições e que os separassem de pessoas, entre aspas, normais. Não só samaritanos, mas também crianças e mulheres, mas também aleijados e cegos, e prostitutas, que eram, assim como a gente sabe, pecadores. Mas não só pecadores, mas pessoas que poderiam ser apedrejadas na rua, por exemplo, caso fosse do conhecimento da sociedade que tivessem cometendo algum pecado, algum ato desse ilícito. Bom, e aí Jesus veio e ele salvou aleijados e cegos, e os pés dele foram lavados por prostitutas, e ele falava com crianças e mulheres e samaritanos. E qual o ensinamento que a gente tem disso? Porque ele podia ter vindo como um líder religioso, e ele podia ter entrado em harmonia com a religião local. Porque eles esperavam um rei que fosse um rei como Davi era. Eles esperavam um rei que tivesse porte de rei. Eles esperavam um rei que tivesse riqueza. Eles esperavam um rei que tivesse sabedoria de rei. Que era o que eles tinham aprendido até então. E aí eles tiveram um rei simples, um rei humilde, um rei que contradizia as religiões locais, que contradizia as normas da sociedade local. Porque ele veio para amar. Ele não veio para julgar. E ele veio para amar a todos, ele não faz concepção de pessoas. E isso foi tão difícil de entender que eles não adoraram aquele rei. Que eles não tomaram como rei, como Messias. Porque eu não estou esperando esse Messias. Esse que vem no jumento. Tanto que eles deram uma coroa de espinhos. Porque se você é rei, aí, ó, a gente te dá uma coroa de espinhos. E eles falaram que ele poderia descer da cruz, se ele realmente fosse rei. E aí, como eu disse, Jesus poderia ter vindo com altivez. Ele poderia ter vindo da forma como era esperado. Mas a obra é feita para ser perfeita, é feita por Deus. É feita para que olhe Cristo e não as obras humanas. Bom, ele veio para combater toda religião hipócrita de Jerusalém. E não veio para os justos, ou para os que dizem bons, ou para os que dizem sãos. Veio para os doentes, veio para os necessitados, de fato. A gente pode abrir em Mateus 9, 12. Mateus 9, versículo 12. Que diz: Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Ele veio para os enfermos. Ele veio para os que precisam. E a gente vê em diversas... Até hoje em dia mesmo, a gente vê bastante isso. Que as pessoas que procuram a igreja, que procuram o Senhor, são pessoas que têm extrema necessidade. Mas a gente também escuta muitas pessoas dizendo: eu não preciso desse Deus. Tudo na minha vida dá certo, eu não preciso desse Deus. Porque as pessoas acham que é irracional você adorar um Deus pela fé, através da fé. Elas precisam do que os olhos podem ver. Mas quando a gente precisa realmente, quando a gente se encontra sem ninguém, quando a gente se encontra na pior fase da nossa vida, é que o Senhor nos alcança. Porque é aí que a gente precisa dele. E é aí que a gente consegue dizer: realmente, eu não sou autossuficiente.
Eu não sou independente. Eu sou dependente desse Deus. Jesus também foi rejeitado pelos líderes. Ele não só rejeitou a religião local, como ele foi rejeitado pelos líderes religiosos. Pessoas religiosas se vangloriam muitas vezes das suas ações e dizem que essas suas ações o colocam mais próximo de Deus. E Jesus diz que tais pessoas praticam essas ações e todas as suas obras com o fim de serem vistas pelos homens, não para Deus, com o fim de serem vistas e valorizadas na sociedade, através da forma como se vestem, através das palavras que dizem, e amar principalmente as questões, as normas, a moralidade. E aí eu pergunto, nós amamos mais as normas da nossa sociedade e a moralidade ou a obra do Senhor? Nós imitamos mais o que os religiosos ou os líderes religiosos ou imitamos Cristo? De que lado qual é o ponto que a gente adora? De que lado que a gente está? E a gente está do lado de Cristo. E a gente está nas ações dele. E a gente imita a obra e a vida dele. A gente abre rapidamente em Mateus, capítulo 23. Mateus 23, a partir do versículo 5. Que diz: todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E aí a gente deve colocar o Senhor no devido lugar dele e nós no nosso devido lugar, no devido lugar deles. Jesus também nos ensinou a não comportar-nos como religiosos, mostrando obras para homens em atos de caridades ou orações. Ele nos ensinou a amarmos uns aos outros. Ele nos ensinou que o cristianismo não faz acepção de pessoas. Ele nos ensinou que ele veio para os doentes e para os marginalizados da sociedade. E que a gente vive no nosso vínculo, vínculo social. A gente tem as pessoas que a gente convive, a gente tem os lugares que a gente frequenta. Mas se a gente olhar para todas as pessoas que realmente estão à nossa volta, nós vamos ver, Jesus veio para eles. Jesus veio para as pessoas que a gente ignora na rua. Jesus veio para as pessoas que a gente vê pecando. Jesus veio para essas pessoas que a gente vê pedindo esmola nas ruas, por exemplo. Ele veio para todos. Ele não faz acepção de pessoas, ele veio para todos. E nós olhamos para todos? Nós amamos a todos? O religioso não cumpre a palavra e os mandamentos do Senhor, mas sim as normas, a tradição e a moralidade. E a gente abre em Mateus 15. Do 3 ao 9. Mateus 15, versículo 3. Que diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a esse pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe: o que poderias aproveitar de mim é a oferta ao Senhor. Esse de modo algum terá de honrar o seu pai. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Nós não devemos nos afastar do mandamento do Senhor, de forma alguma. Nós não devemos também escandalizar
os nossos amigos ou os nossos familiares. Hoje o Lindorif falou um ponto interessante. Às vezes no erro, a gente dá um falso testemunho. E nós não devemos, de forma alguma, escandalizar ninguém, porque isso afasta as pessoas do Evangelho. E se a gente olha para o nosso irmão e vê Cristo, as pessoas olham para a gente e também criticam e também podem nos julgar, até mais porque nós estamos na igreja, até mais porque nos dizemos cristãos. Mas o Senhor, ele deixa claro que ele escandalizou a religião local. Até seus próprios discípulos questionavam: ué, mas por que você estava falando com aquela mulher samaritana? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. E eles também falavam: ué, como é que você está salvando aos sábados? Se aos sábados não pode haver trabalho, como é que você está fazendo salvação e milagre aos sábados? Se não podia trabalhar aos sábados, se o sábado era sagrado. E aí eles dizem: como é que você veio para ser rei se você não tem uma coroa, se você não tem uma postura de rei, se você não é o rei que eu espero? E aí a gente pode se questionar: as obras que a gente vê e que a gente faz, são para os homens verem ou são para Deus? Quem a gente segue? Os líderes religiosos ou a palavra do Senhor? Quem a gente ama? A todos ou a gente escolhe a quem amar? Quem a gente acha que merece a salvação? A todos? Ou a gente olha para aquele irmão e aquele dali não tem salvação, aquele dali não tem jeito? Deus tem jeito para tudo. E o Senhor ama a todos. E ele diz também que mais amor tem por ele aquele que pecou muito e que foi salvo. Por quê? Porque aquela pessoa que pecou muito, ela não se vangloria. E que o amou e que foi salva por ele, ela tem muito que agradecer. Mas aquele que acha que segue as normas, que acha que segue certinho, que faz tudo certinho e tem a salvação, eu não preciso tanto, eu faço tudo conforme a palavra do Senhor diz, eu faço tudo conforme eu deveria fazer. Eu dou o dízimo, eu vou à igreja, eu oro 3 vezes ao dia, eu faço tudo conforme, eu faço caridades, eu faço tudo conforme o Senhor manda. Mas e o amor a Ele? Quem tem mais amor a Ele? Quem foi salvo. Não quem faz obras para homens. Não quem quer aumentar as franjas das vestes, como Ele próprio diz. Quem ama Ele é quem foi salvo e que entregou a sua vida, deixou a sua vida ser governada por Ele. Que, como o Lindorif falou hoje, nós somos morada do Senhor. Nós estamos sendo morada desse Deus? Ou nós estamos julgando o outro? Ou nós estamos olhando torto para o outro? Ou nós estamos olhando para o nosso irmão e não vendo Cristo, vendo o homem e julgando pelas obras de homens? Bom, eu convido os irmãos a abrirem Mateus 15. A partir do versículo 12. Que diz: então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Respondeu-lhe ele: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E aí Pedro pergunta, e Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus: estáis vós também ainda sem entender? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem.
mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. E o Senhor, mais uma vez, nos revela. Mais uma vez, ele escandaliza pelas suas ações, e mais uma vez os homens veem somente as ações do corpo, somente o que os olhos podem ver. Não veem que muitas vezes o pecado do seu pensamento é maior do que o pecado que você vê no seu irmão. Muitas vezes os nossos pensamentos e as nossas vontades são piores do que o que a gente está vendo de errado no mundo ou nas outras pessoas. E o que a gente deve fazer? A gente deve olhar primeiramente para si. Porque haverá sim um julgamento, mas nós não somos o juiz. E não é esse momento de julgar. Haverá um momento de julgar e ele não pertence a nós. Lado, sendo julgados, mas não como juiz, só há um juiz. E a primeira coisa que a gente deve fazer é olhar para si e pedir ao Senhor: Pai, sonda o meu coração, tira tudo aquilo que não vem de Cristo, tira tudo aquilo que não se chama Deus de dentro de mim, porque eu quero adorar em espírito e em verdade, porque eu quero fazer a obra para Ti, não para homens, porque eu quero me apresentar a Ti, e eu quero ser cada vez mais uma imitadora de Cristo, para que cada vez mais eu possa ter o aroma de Cristo. E não fazer obra para que outras pessoas vejam e outras pessoas achem isso vantajoso, ou achem isso bonito, ou não achem bonito. O que importa é o que os olhos do Senhor estão vendo. Ele sabe os seus pensamentos, ele sabe o seu coração, ele sabe as suas vontades. Ele sabe tudo o que você pensa e tudo o que você quer. Ele sabe tudo o que você anseia. Ele sabe quando você pensa algo errado em relação ao seu irmão. E ele sabe quando você quer o bem. Ele sabe quando você segue Cristo. E não precisa que outras pessoas necessariamente vejam. Não precisa que outras pessoas necessariamente valorizem isso. Basta que o Senhor valorize. Basta que Ele veja. Basta que Ele sonde o nosso coração e que Ele nos prepare cada vez mais olhando para Cristo, sem se desviar. Porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Basta que nós olhemos primeiramente para nós, que nós possamos sempre nos ver abaixo dos outros, ver os outros acima de nós. Porque quando a gente se vangloria e quando a gente se enche de vaidade, não dá certo. E aí as pessoas olham pra gente e no primeiro erro, na primeira vez que a gente erra, alguém tá ali para apontar o dedo para você. Porque é assim que as pessoas são. E a obra do Senhor deixa claro que Ele veio no amor. Ele veio no amor. Ele podia ter ficado lá com os religiosos de Jerusalém. Eles podiam ter aceitado Jesus se ele viesse de outra forma. Mas ele não se importou com isso. Ele escandalizou. Mesmo que ele fosse para a cruz. Porque esse era o plano da redenção perfeita. E o que eu queria deixar para os irmãos também é que no trecho que a gente leu, de João, ele diz que ele é fonte de água viva. E a gente, às vezes, olha para o Novo Testamento, olha para a Bíblia, não só para a Bíblia como um todo também, mas para o Antigo Testamento, e a gente acha que são preceitos antigos. Hoje em dia, a gente está trazendo muito os questionamentos da palavra do Senhor, com muitas polêmicas, com muitas informações erradas, com muitas pessoas que não representam, de fato, o Senhor. E qual é o nosso papel nisso tudo? O nosso papel é olhar a palavra do Senhor e se debruçar na palavra do Senhor. Porque só isso basta. Quando a gente olha para o que as pessoas falam, quando a gente segue líderes religiosos, a gente não segue ao Senhor. Mas quando a gente se debruça na palavra do Senhor, a gente tem a revelação da palavra dele. A gente cantou hoje: Pai, não me deixes confundido. Porque eu quero servir a Ti. E se eu estiver errado, que o Senhor me corrija. E que o Senhor me mostre a verdade. Porque Ele ensina. Ele é didático. E aí, como a gente leu, Ele é fonte de água viva.
Ele não é só fonte de água, ele é fonte de água viva, porque ele vive, porque a palavra dele está viva, porque ele é a verdade, e porque ele reina. Ele já reinou, ele reina e ele reinará de eternidade a eternidade, como diz Daniel. E é essa palavra que eu quero deixar para os irmãos. Que o nosso Senhor, ele é fonte de água viva. Que os seus preceitos não são antigos. Que os seus preceitos não ficaram para trás. Ele reina junto com ele. Não só os preceitos dele, mas tudo aquilo que está na Bíblia. E que o Senhor nos dê cada vez mais sabedoria, cada vez mais ele nos corrija, ele nos ensine. E que cada vez mais estejamos preparados para sermos corrigidos pelo Senhor. Porque precisamos nos colocar à disposição de sermos corrigidos, de estarmos errados, de pedirmos perdão. Porque se a gente não se coloca à disposição, a gente cresce sempre com uma vaidade, com o peito estufado, com a nossa alma muito grande. E a palavra nos diz que devemos nos humilhar perante o Senhor, devemos nos humilhar perante os outros. Que não devemos escandalizar os nossos irmãos. E que essa é a palavra que eu quero deixar para o Senhor, para os irmãos. Que possamos cada vez mais olhar para a obra do nosso Senhor Jesus e aprender cada vez mais com ela. Porque ela é didática, ela é simples. Ela vem para todos. E é isso que eu queria deixar para os irmãos hoje.